E hoje nós estamos recebendo o Aires Furquim. Toda vez que o Aires está aqui, não dá tempo para a gente conversar o que precisa. Então, por isso que eu já acelerei tudo. Aires, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabelle. Boa tarde a todos. E diante desse cenário político mundial que a gente está vivendo, é claro que a gente queria fazer esse bate-papo aqui. Afinal de contas, eleição nos Estados Unidos, a gente está aí há 2 semanas e muita gente tem dificuldade de compreender o processo eleitoral norte-americano. Afinal de contas, o Joe Biden, ele se disse ali, né? Ele se posicionou como o vencedor. Aparentemente, os votos das urnas foi maioria para ele, chegou naquele número de 270 delegados, o Trump já recorreu e tem alguns pontos que parece que estão cédulas duvidosas. Qual que é a avaliação que pode ser feita aí, Aires? Eu acho que no contexto da eleição americana, o que a gente pode pensar é que houve, na verdade, uma relutância do presidente Trump em deixar o poder e assumir que não foi eleito, mas indiscutivelmente perdeu as eleições. E isso ocorreu especialmente pela forma com que tratou a pandemia. Não teve nenhuma outra, porque o mercado americano, a economia de forma geral lá, estava muito bem. Ele, por mais que atacou os imigrantes e a forma americana de tratar os imigrantes, ganhou em estado muito forte da imigração, por exemplo, a Flórida. Isso quer dizer que é um processo natural. Normalmente o cara que perde já entrega, vamos dizer assim, a rapadura logo na entrada, ele não fez, está fazendo um charme, mas isso são favas contadas. Se não me engano, no dia 4 de janeiro, o Congresso Nacional manifesta o número de deputados já em votação e no dia 20, Joe Biden de janeiro assume. É irreversível a eleição e há um fato diferenciado lá. Os Estados Unidos não têm Tribunal Superior Eleitoral. Cada estado faz a sua contabilidade e manda para o Congresso que aprova individualmente e depois faz a conta. Então, historicamente nos Estados Unidos, quem diz quem foi eleito logo no pós-eleição é a grande mídia. Isso ocorreu tudo normalmente. Então, não há o que se esperar de alteração na vida sucessória dos Estados Unidos. Alguma coisa que vier a ter alguma eventualidade não é nada que seja significativa ao ponto de mudar o resultado. Não, e se você fizer uma análise do que é que está sendo publicado eleitoralmente em cada estado, mesmo daqueles que já fizeram revisão, é que nunca foi encontrado absolutamente nada que possa levar ao indício de fraude. E é sempre muito bom a gente lembrar que quem alega algum crime, alguma fraude ou alguma lesão à legislatura tem que vir com provas. E em nenhuma das ações promovidas, nem pelo Partido Republicano, nem pelo centro de campanha do Donald Trump, trouxe provas. Então isso desde o primeiro momento ficou tido como uma retórica. Os Estados Unidos têm o hábito de chamar o presidente perdedor, que ainda fica na Casa Branca, de pato manco. Por quê? Porque o poder já começa a se esvair logo depois da eleição. Então eu acho que na verdade o Trump estava tentando deixar que essa manqueira o pegasse mais adiante. Mas infelizmente, mancar por menos tempo. Mas já estamos com tudo armado. E para o Brasil, vai refletir muito, porque aqui na imprensa brasileira a gente já viu. E agora o que Bolsonaro vai fazer com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos? Eu costumo responder assim, continuar sendo presidente do Brasil. Não muda praticamente nada, a não ser algum reflexo de intenção financeira. Por exemplo, o Partido Democrata vai estar muito mais atento às questões de meio ambiente, vai investir muito mais, e então você vai ter que fazer reflexões de forma de agir. Não é que você está obrigatoriamente no caminho errado. Por exemplo, o Trump diz que os Estados Unidos está fora do Acordo de Paris. Uma das primeiras coisas que o Biden fez, se for eleito, nós jamais sairemos do Acordo de Paris. E, por exemplo, eu vou gastar 20 bilhões de dólares
com o Brasil para ele arrumar a Amazônia, e senão eu vou tomar umas sanções econômicas duras. Se ele mandar 20 bilhões de dólares para o governo brasileiro, mesmo que 5 bilhões por ano durante os 4 anos do mandato dele, os problemas de locação de situações fundiárias gerais da Amazônia estão resolvidos. O governo precisava desse dinheiro. Então, eu acho que, por mais que o presidente Bolsonaro tenha caminhado de forma interessante de liberar o Brasil de uma série de amarras, eventualmente, na sua verbologia, na sua forma de expressar, ele extrapola. Esse negócio de pólvora é um absurdo. Seria impensável isso. Resumo, isso é uma retórica que não nos levará a nada, e precisamos analisar também que com os 2 anos de Donald Trump, não mudou nada. Assim como os próximos 2 anos de Joe Biden, provavelmente não vai mudar nada. Ou seja, se você é capaz, você vai fazer. Se você não é, não vai. E é possível também que nós temos que pensar melhor a Amazônia. A Amazônia tem muita árvore, mas por mais que isso seja a riqueza do mundo, só o que se tem lá em Nióbio vale mais do que qualquer situação ambiental do mundo. Então todo mundo quer o subsolo da Amazônia. Todo mundo fala que está protegendo a Amazônia. Mas quer arrancar o subsolo. E aí nós temos que fazer outro tipo de análise. Por exemplo, qual que é a extensão que você desmata para explorar minério? É relativamente ínfima. Então, o que nós temos que fazer é cuidar do que é nosso de maneira mais eficaz, não deixar abandonado. Você acha que aquele grupo que foi montado agora com o comando do general Mourão, isso aí é uma maneira eficiente de fazer essa proteção, de estar ali mais próximo? Ou pelo menos o início? O início tudo bem, mas você já vê no ar que o Bolsonaro e o Mourão já não estão nem se falando. Então, eu entendo que esse grupo vai se esvaziar muito rapidamente. Como eu entendo que eles já estão procurando um lugar, o Ricardo Salles, dentro do próprio governo, para termos um ministro que seja, não é até que mude a forma de agir, mas que tenha um vocabulário menos claro do que o Ricardo Salles. Tipo, olha, nós queremos, estarei atuando, ao invés de dizer, eu não aceito, eu vou fazer do meu jeito, eu é que mando. Então, eu acho que o que vai haver vai ser uma mudança de retórica e só. E aí a gente vê dólar que já começou a cair lá em função depois das eleições. Isso vai impactar a economia mundo? Isso aí no Brasil, tem na economia, quando a gente olha para a questão de mercado, vai afetar, Aires? No mercado do agronegócio, eu acho que afeta muito pouco, porque nós temos que observar que eu não calculo o meu ganho só pelo dólar. Tá? Existe a longo prazo uma ideia de que a economia mundial vai acelerar mais rápido do que se pensava. Tá? E veremos. Essa segunda onda da pandemia na Europa traz uma série de dúvidas. Mas, por outro lado, nós temos notícias alvissareiras. As vacinas estão se mostrando que está para chegar. O governo americano parece que já deu sinais de que vai preocupar não só com a vida do americano, pessoa, cidadão, mas também com os mercados. E temos outra vertente muito importante que já está sendo declarado pelo FED nos Estados Unidos e por países do norte ou do leste europeu, de que as reservas de commodities alimentares estão muito baixas. Então isso quer dizer o quê? Mesmo o dólar baixando, mesmo o custo sendo um pouco mais alto, mas
o preço da commodity, porque não tem reserva, tender-se-á a ficar mais ou menos nos patamares que estão hoje. Não posso falar nada sobre a carne, que a gente não está tendo um visor de longo alcance. Então, a carne está subindo, já era para ter parado, ela continua subindo. Então, E agora ainda chega o fim de ano, que era aquele momento que ao natural subiria, né? Não, cairia. Aí ela fazia cair agora? Ela iria cair normalmente em dezembro, janeiro. Em fevereiro ela começa. Por quê? Porque a carne que vai ser consumida no Natal, ela já está processada. Então agora nós passamos o quê? O final da seca, o tempo dos confinamentos. E então esse período houve um aumento muito pequeno de oferta de boi, e como as águas atrasaram no país inteiro, o boi a pasto não chegou ainda no frigorífico. Então a oferta está menor, então o preço tende a estar subindo. É uma surpresa, vamos ver aonde vamos chegar. Mas temos também que analisar que o Oriente Médio voltou a comprar com mais intensidade. Em que pese eles comprarem mais carne segunda, o dianteiro, eles não permitem, comprando muito, que o excesso do traseiro abaixe o preço. Eu tenho expectativas que talvez nós vamos chegar em janeiro, fevereiro, com o preço da arroba consolidado em 290 a 310 reais. Essa é uma expectativa aí. Eu acho que é. Bom, então a gente vai acompanhando aí. Aí nós temos, a gente acompanha os grupos aí falando dos preços agrícolas, eu me lembrei, os arrozeiros e os cafeicultores. E aí pode levar o do leite também. O pessoal do leite está reclamando muito que caiu o preço, tem importação do leite, os arrozeiros, teve aumento do arroz e tinha pouquíssimos produtores com arroz para vender. E os cafeicultores que falam, isso diante daquilo que eu estou acompanhando, que eles falam que tem ali um grupo, que às vezes de cooperativas, que faz a compra e fica segurando ali. Você vê nesse cenário todo que a gente está aí, de pós-pandemia e tudo, alguma condição que esses setores vão conseguir ter uma organização justamente nessas baixas de estoque, eles vão ter uma condição de melhorar suas vidas aí, esses produtores? Individualmente, chance zero. Então, o que você precisa de se organizar? É que o produtor seja mais representativo dentro das cooperativas, principalmente em culturas que têm uma sazonalidade totalmente diferente da do resto do mundo. Por exemplo, o café. Então, é preciso entender o seguinte: sozinho ninguém vai a lugar nenhum. E o mercado de arroz vai continuar tendo uma dificuldade porque a Ásia é o maior produtor de arroz do mundo. E a tendência é de que possam produzir um arroz mais barato. Isso vai impactar o mercado. O problema nosso, você poderia até falar, mas o arroz está tão alto, liberou. Pois é, mas quando liberou a importação, não tinha arroz para comprar em lugar nenhum. Aí o preço se fez daquela forma. Aí a próxima safra está ótima, em expectativa. Agora precisa saber o que vai chegar. Então eu começo a trabalhar com a seguinte ideia: o produtor rural tem que se tecnificar e tem que ir para o mundo da competitividade. Isso me leva a pensar que o cara da soja, do milho, buscou isso a um tempo mais ágil, mais rápido. Tem também uma diversidade. O sul tem problemas climáticos que nós aqui no centro médio do país não temos. Então o arrozeiro sofre esse problema. Mas há de se levar em conta que a cultura do arroz está menos tecnificada do que nós precisávamos para ter uma competitividade maior. Isso implica dizer que nós vamos sofrer aí 1, 2, 3 anos com a competitividade da Ásia, e então o produtor vai sentir. Mas com o arroz
não é um produto de ponta de consumo no mundo. Lá produz muito, mas eles comem principalmente o carboidrato deles é arroz. Não é igual a Europa, que é batata, etc, etc. Então eles não têm muito excedente para distribuir mundo afora. Mas eu encerro a minha ideia sobre o arroz dizendo o seguinte: o arroz não pode também baratear demais. Tem que ter um percentual que eu acredito que não pode ultrapassar 10%, porque o arroz não está remunerando. E eu tenho que lembrar, até brincadeira, mas 5 quilos de arroz para uma família de 3 pessoas, você vai quase um mês. Enquanto que uma garrafa de refrigerante, que vale quase que aquele pacotinho de arroz, é consumido em 1 hora. Então, nós temos, isso é um comparativo apenas ilusionista, mas nós temos que entender que o arroz tem um custo diferencial. Eu não posso querer baixar o preço dele, porque a cadeia produtiva é cara. E o arroz, ao contrário de outras culturas, ele não se adapta com grande facilidade a terras de mais areia. Ele tem um limite de tolerância, e aí eu acho que é o caminho. Quanto ao café, o Brasil caminha a passos largos para ser um dos maiores produtores de café gourmet. Então, quem quiser plantar e colher cafezinho sem qualificação, vai sair fora do mercado. O negócio é partir para a qualificação do produto. O nosso café comum é ruim no exterior, então ele não agrega valor. A saída é a única que a turma está adotando, é café de qualidade de ponta. Fazer boutique. Esse é às vezes eu não preciso ter a boutique, mas eu tenho que ter produto que a boutique consuma. Certo? Mas o consumo mundial é em expresso. O maior consumo mundial é expresso. Mas a avaliação é no café do bule. Então eu tenho que ter um bom café desde o bule para chegar no mais refinado expresso. Ministro novo no Supremo, e também a taxação aí que está querendo colocar para o agro em Goiás, e começa essa discussão toda. A sua opinião sobre essas duas situações? Bom, lá, o ministro não me surpreende de forma nenhuma. Acho até que era alguém já do ciclo de conhecimento do presidente, e mais ainda, que já era do círculo de conhecimento dos tribunais superiores. Não adianta nós querermos impactar no Tribunal Superior ou no Supremo Tribunal Federal só uma linha de pensamento. Nunca existiu e nem vai existir. Então, eu não posso também querer imaginar que o ministro Nunes é um homem absolutamente contra a Lava Jato. De forma nenhuma. Mas o primeiro voto foi contra, ele se aliou ao Lewandowski e ao Gilmar. Tá. Mas processualmente falando, aquele processo que foi votado agora tinha defeitos. Então nós temos que lembrar o seguinte: a Lava Jato abriu todas as portas da investigação, mas ela efetivamente não produziu todas as provas para a prisão, que é o que a mídia quer. Então, eu acho assim, que ele é de linha legalista, e isso quer dizer o quê? Aquilo que está escrito é o que eu faço. O cara que é totalmente lava-jato, ele tem que pular etapas. É por isso que eu digo, olha, você já viu o ministro Fachin de olhos cegos para tudo que vem e canetear a favor do que veio? Não, não é. Então eu acho que o ministro é conhecedor de direito, de processo, e é um homem capaz. O lado que ele vai estar, eu acho que é o da justiça. Não me surpreende e não me desagrada. E agora a gente tem aqui em Goiás essa discussão aí que o Ministério Público sugere uma cobrança em cima do agro. Você acha que isso aí vai seguir adiante? Você resumiu tudo. Sugere. O Ministério Público tem, ao longo do tempo, sido extremamente atuante, mas tem
com essa atuação vigorosa, é verdade, a bem da coletividade, tem extrapolado muito. Chegou ao ponto agora do Ministério Público sugerir tributação. Isso é absolutamente um contrassenso. Agora, nós temos que entender também que o Poder Executivo, que é quem vai decidir lá no fim da linha, tem que dizer não, não e mostrar o porquê. Porque simplesmente dizer não, não é o comum. Aliás, não é o ideal. Eu tenho que dizer não para mais taxação e dizer por quê. Então, toda vez que se trata do custo tributário do produto agrícola, eu acho que nós temos que ser extremamente atuantes e lembrar sempre para o nosso deputado, olha, você tem que ver isso, porque esse custo impacta nisso. Então, por exemplo, eu vi um procurador do estado de Goiás se manifestar a questão de uns 3, 4 dias sobre a baixa taxação sobre o milho, que o milho nosso é consumido em cerca de 70%, 75% no Brasil, exportamos muito pouco. Olha, isso é lógico, é claro, o milho nosso é consumido majoritariamente aqui. Só tem um detalhe importantíssimo, ele impacta toda a cadeia alimentar do agro. O peixe está mais caro, razão do milho. A carne que está no mercado agora, ela é toda de confinamento. É o milho também que influencia. O frango. Então, eu preciso equalidade nos custos. Aires, muito obrigada. Bom fim de semana.